Repete comigo assim: geração metanoia. Fiquei muito entusiasmado com esse tema, gostei muito, porque só pode ser de Deus. Não que o pastor Dudu não tenha capacidade de pensar nisso, mas o Espírito Santo ajuda a gente. Irmão, vira para quem está do seu lado e diz assim: o Espírito Santo te ajuda. Diz para outra pessoa: você até pode não ser tão inteligente, mas ele ajuda você. Acredita nisso, Ele é o facilitador, Ele é o impulsionador, Ele é o motivador, que vai fazer você crescer e prosperar e abundar em nome do Senhor Jesus. Amém? Setembro do ano passado, e eu estou numa dúvida se foi setembro do ano passado ou se foi setembro do ano retrasado. E quero dizer que não tem nada a ver com Alzheimer, porque Alzheimer a gente esquece e não lembra que esqueceu. Mas eu não lembro se foi setembro do ano passado ou foi setembro. Eu lembro que foi setembro. É aniversário da minha esposa, que está chegando, aliás. E Deus falou uma coisa para mim assim, eu estava aqui no culto, pregando num Xarabaxéia. Xarabaxéia das antigas, agora a moda é Pústica. E o Espírito Santo falou comigo assim: está vendo essa juventude? Essa juventude vai ser cheia do Espírito Santo. Eu vou encher essa juventude do Espírito Santo. E Deus falou para mim assim, agora, essa semana: avisa para eles que vai ser no sábado, também conhecido como hoje. Fecha a porta aí, porque se alguém tem medo, não vai poder fugir mais. Nós estamos vivendo um tempo das gerações, né? Essa geração nossa aqui, de vocês, né? Normalmente é conhecida como geração Z, né? Que são aqueles que nasceram a partir de 1995. A partir, né? Você tem cara de geração Y, geração X, né? São aqueles que têm até 23 anos. Quem tem até 23 anos aqui? Pois é, a geração Z. Quem tem mais de 23 anos, até 30 e alguma coisa, a geração Y. E por aí vai. Depois não vale a pena ficar contando, né? Mas o Espírito Santo mandou dizer para vocês que hoje ele vai levantar a geração metanoia. Porque essas gerações, elas são modismos e são naturais, influenciadas pelo pensamento natural, filosófico, formado nas faculdades, nas instituições, às vezes na rua, nos becos, nas favelas, tá ligado? Quem anda no Jardim Catarina, eu não sei, mas sabe que tem um dialeto, né, da comunidade, que quando eles estão conversando entre eles, você não entende, não é português. Quando você vai lá no Rio, tem o carioquês, da gíria do carioca. Mas Deus quer agora levantar no meio da igreja uma juventude metanoia. Metanoia na Bíblia, ela é falada, é representada mais ou menos por duas palavras que são mais conhecidas. Uma é arrependimento. Qual a palavra? A outra é conversão. A pessoa se converteu a Cristo, então houve com ela uma metanoia, mudança de mente. Arrependimento, você tinha um comportamento e se arrependeu daquele comportamento e agora vai mudar de vida. Metanoia. Mas eu quero dizer para você que metanoia é muito, 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 muito mais do que isso. E vou lhe mostrar na Bíblia a partir de um texto que Deus mandou eu falar nele, e ele achei assim muito emblemático. Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4, é a história de Jesus. Eu vou ler só a primeira parte dessa história, que diz assim, Mateus 4, versículo 3 e 4, na Nova King James diz: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus. O que o tentador disse? Essa é a tentação mais velha da história, que eu tenho certeza que você já ouviu.
É quando você está confrontado com uma situação, a primeira coisa que o adversário faz, ou seja na sua mente, ou seja através de alguém, de um colega, de uma pessoa, é questionar a sua filiação. Você não é filho de Deus? Por que está fazendo isso? Aí pegou você com a mão na massa. Que massa é essa eu não sei, mas você já deve ter passado por isso em algum momento. Não precisa levantar a mão, não quero saber. Depois você conta para o Manel ali fora, quando for fazer a inscrição na faculdade. Tá? Pegou você com a mão na massa. Tu não é filho de Deus? Você não é crente? Hein, Vinícius? E aí? Não sei porque o Espírito Santo mandou perguntar isso para você, mas também não precisa me responder. Fique em paz. Se tu és o Filho de Deus, mas fui aplicar isso para Jesus. Jesus é o primogênito da geração metanoia. E olha a resposta que ele deu para o tentador. A tentação é, tu é o Filho de Deus? Está com fome, né? Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Como é que o tentador trabalha? Repete assim, na minha necessidade. Né? Tentador parece promotor de marketing, vendedor de coisa digital, gosta de trabalhar na escassez. Fica procurando a escassez. Não dizendo que os caras que vendem aí, os marqueteiros, são assim, mas eles procuram a escassez, o problema, a crise, e entra com uma solução, é a ideia empreendedora. O inimigo ele também aproveita a oportunidade, que aliás a oportunidade ela é uma bênção quando a gente aproveita ela, mas quando você deixa a bola quicando, alguém vai e chuta, é porque você está dando também oportunidade para alguém tomar conta de algo que é seu. Jesus estava com fome, 40 dias de jejum. Tem gente que olha de cara feia para mim quando eu tiro uma refeição de alguém para fazer uma campanha. 40 dias de jejum. O indivíduo com 40 dias, o que ele tem necessidade? Comida. E o tentador disse assim, você não é o Filho de Deus? Não é o poderoso? Hoje não está podendo muito fazer poderoso para cima, né? Depois do Hulk tem que ser para baixo, né? Você não é o poderoso? Manda que essas pedras se transformem em pão. Se você tivesse o poder de Jesus, o que você faria? Você ia dizer, pedra redondinha, uma broa de milho? Está com fome, 40 dias. Mas olha a resposta de Jesus, geração metanoia. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a mudança da mente. Vamos repetir, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que significa isso? Que nem só das coisas naturais vive um homem, nem só das necessidades naturais vive um homem, nem só das aptidões, nem só dos desejos, nem só dos gostos, nem só disso vive o homem. Eu não estou dizendo que você não vai poder aproveitar e desfrutar das coisas das quais você gosta, mas o que eu quero lhe dizer é que a geração metanoia tem uma mente transformada e sabe que não é só disso que a vida funciona. A vida não está baseada só naquilo que você pega, naquilo que você come, naquilo que você prova, naquilo que você toca e nem naquilo que você sente. O diabo é um manipulador de alma. E o Espírito Santo disse para mim que tem pessoas que somos jovens, irmãos, mas tem gente aqui com um poço entulhado, desistindo. Jefinho, você falou, me deu uma resposta aqui que foi muito boa. A da oportunidade foi muito boa. E a outra, tem que amar gente, mas gente frustra. E a ingratidão machuca. Isso é óbvio, é fato, né? E às vezes a ingratidão nos machuca tanto. Mas nós não somos baseados, a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa conquista não está baseada nos sentimentos, nas emoções, porque a mesma pessoa que um dia é ingrata com você, amanhã ela volta precisando, te abraçando, te amando, e você vai amar de volta. Geração metanoia. Não se vinga, não atira a primeira pedra. Geração. Então toda vez que eu falar geração, você responde? Mudança de mente. Mente transformada, mente regenerada. Então não é só das coisas naturais que vivem o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Nós somos uma geração, a geração é uma geração que vive, que desfruta do sobrenatural, que vive naturalmente, que passeia naturalmente, que curte naturalmente, que faz as coisas que todo jovem faz naturalmente, mas que desfruta de algo tremendo da parte de Deus, que é uma experiência sobrenatural.
Se o natural está aqui no chão, eu estou aonde? Sobrenatural é aquilo que vai por cima, é aquilo que cobre, é aquilo que ultrapassa, é aquilo que transcende, é aquilo que avança. Eu estou falando disso, é esse modelo de vida que o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida, não uma vida comum, mediana, medíocre, no meio das pessoas, mas algo extraordinário e especial que vem do próprio Deus, nem só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus está levantando nesses dias uma geração jovem, que vai ser cheia do Espírito Santo, sabe, cheia de sabedoria, cheia de revelação de Deus, que vai viver no natural, mas vai experimentar o sobrenatural, não vai se contaminar no natural e vai experimentar o sobrenatural, não vai se contaminar no natural e vai ser um canal, diga canal, para todos aqueles que querem experimentar o sobrenatural. É você, diz aí, sou eu. Geração? Existe uma resposta de Deus, eu vou tentar ser rápido, existe uma resposta de Deus justamente para a mente natural. Quem foi no reencontro sabe que a gente bateu muito nisso, entre espírito, alma, espírito e corpo, mas existe uma resposta de Deus para a mente natural, e Deus escolheu trabalhar com as pessoas jovens. Por quê? Porque os mais velhos, eles são arraigados em conceitos duros, rígidos, difíceis de mudar o pensamento, a forma, difícil de mudar a maneira de agir, e Deus está interessado numa geração jovem que vai explodir no meio dessa terra com o sobrenatural de Deus, com a unção do Espírito, e que vai fazer diferença no meio em que vive, o meio natural. Você não vai sair do natural, irmão, no sentido de que agora vai andar nas nuvens, voando, né, com uma harpinha na mão e umas asinhas nas costas. Não, você vai continuar, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai abrir a sua empresa, vai ser funcionário público, vai continuar perturbando seu pai e sua mãe de vez em quando, entendeu? Vai ter namorado, vai se frustrar, vai terminar, e daqui a pouco vem outra. A vida natural continua, mas nos seus afazeres naturais, o Espírito Santo vai estar com você, impulsionando você, de maneira que você não vai ser mais aquele que era, porque você faz parte da geração metanoia. Então Deus está escolhendo ministros, os ministros de Deus são escolhidos no meio da juventude, e às vezes, e eu vou trazer aqui o padrão bíblico para você entender, na adolescência e até na infância. Quem é capaz de falar o nome de um profeta chamado na infância? Samuel. 8 anos? 7 anos? Samuel, Eli me chamou? Não. Samuel me chamou? Ele não. Samuel, quando você ouvir de novo, meu filho, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É disso que eu estou falando. Uma geração. Nós não somos a geração de Samuel, nós somos a geração de Benjamim. É aquela que José fez todo o trabalho e a gente só desfruta, mas Deus está levantando jovens para desfrutarem daquilo que Jesus já fez. Essa pessoa é você. Samuel era uma criança, e eu vou lhe dizer mais uma coisa: aquilo que antigamente Deus fazia com um profeta, e se você for ler a história de Eli, você sabe que as visões não eram mais frequentes, porque o sacerdote, o profeta da época, perdeu a condição de ouvir Deus e já não enxergava direito. Deus escolheu uma criança no meio de uma sociedade. Hoje não é assim. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: hoje não é assim. Hoje não tem privilegiados. Deus escolhe uma geração. Deus escolhe uma geração. Assim como Deus escolheu. Irmão, você precisa ouvir os testemunhos ou de vez em quando dar uma passada na sala das crianças. Aquilo lá não é diversão. Jovem, muitos jovens são tios e tias, mas tias, né? E sabe que existe unção, existe poder, existe testemunho, existe graça de Deus. Deus está levantando uma geração cada vez mais nova, cada vez mais jovem. E tolos são os pais que já estão aí na geração X e não aderem à geração metanoia, que não permite que os filhos frequentem e participem das células da igreja, porque Deus está levantando uma geração desde criança. Por quê? Pergunta para quem está do seu lado: por quê? Porque o diabo faz a mesma coisa, irmão. O diabo não tem pena. O diabo trabalha no aborto para poder impedir que uma vida brote, nasça. Ele não tem pena de criança, de bebê
criança morre de fome, são destruídas, e Deus não vai deixar isso barato. Ele está levantando uma geração cada vez mais cedo, que esteja acostumada a ouvir a voz dEle, a desfrutar da presença dEle e a viver no sobrenatural. A criança, antes de falar papai, antes de falar mamãe, ela vai começar a falar posticard. Geração. E se você tem dúvida disso, Jeremias capítulo 1, versículos de 5 a 9, olha só o que aconteceu. Deus já estava naquela época levantando profetas na sua juventude, na sua mocidade, como levantou a criança, como Samuel. Jeremias 1, de 5 a 9 diz assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Samuel tinha 7 ou 8, Jeremias nem formado estava, Deus já tinha visto ele. Eu já tinha visto você antes do ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Deus está levantando ministros na sua juventude, e você, diz eu, Ele já te viu há muito tempo. Deus está escolhendo a todos nós, todos nós. Todos nós, não há mérito, não há preferência, você é um escolhido de Deus. Depois que Jesus veio, não é o Espírito Santo sobre uma pessoa ou sobre outra pessoa, mas é sobre todos, disse todos, todo aquele que crê. Nós somos a geração santa, o sacerdócio real, sabe, você é sacerdote, o santo dos santos, o véu foi rasgado. E a gente gosta de cantar, o véu foi rasgado e eu posso entrar. E é uma verdade, mas existe uma outra verdade. O véu foi rasgado e agora Deus pode sair. Antes ele estava aprisionado, dentro do seu cubículo chamado Santo dos Santos, mas agora não mais. O Espírito Santo, ele é livre para habitar, para morar e para restaurar qualquer pessoa dessa geração. Experimenta a metanoia, a mudança de mente, a transformação da mente pelo poder do Espírito Santo. Agora existe uma desculpa que é muito comum, versículo 6 diz assim: então eu disse, Jeremias falando, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem. Sou o quê? Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar, e você vai dizer o que eu lhe ordenar. E disse mais: não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a sua mão, tocou na boca do profeta e disse: veja, coloquei as minhas palavras na sua boca. Ficou cheio aqui o lugarzinho que eu fico, né? E eu fui para o meio do povo. Já que vai ficar apertado, vamos ficar apertado no meio do povo, porque eu queria sentir a unção. Outro dia eu falei para os pastores que todo lugar que se reúne pessoas tem energia. Se você vai num show, existe uma energia do show, que emana do público, do cantor, da banda. Se você vai num jogo de futebol, de algum time que tenha torcida, claro, né? Não vai no jogo do América, com todo respeito, né? E aí não vai dar, mas você vai no Maracanã cheio, tem uma energia, sabe? O culto ao Senhor, ele flui muito mais energia, muito mais poder, muito mais unção. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus disse: eu estou no meio, mas aqui nós somos 1, 2, 3, 6, 7, quantos reunidos? Há poder nesse lugar, unção do Espírito Santo nesse lugar. Deus está mudando uma geração, você faz parte disso. Talvez você seja como Jeremias, mas eu sou muito jovem, eu não sei falar, como é que eu vou me comportar, o que eu vou fazer? Estava vendo a Júlia cantar, e quando ela começou a ministrar no cântico espiritual, eu estava pensando assim, quantos anos ela tem? Não diz, porque ela obviamente, né, não se pergunta a idade de uma mulher, e assim, é jovem, mas Deus já chamou e já flui do Espírito Santo. Essa é a geração. E eu estava ali em pé, e passa um, esbarra, passa outro, fala, aí abraça e chora e senta, e eu estou olhando, estou prestando atenção. Não tem nada melhor para você perceber o Espírito Santo do que perceber uma pessoa que está sendo usada, sendo ministrada pelo Espírito Santo. Dá vontade de ser também, porque a geração, essa geração é uma geração que R$4 mudou a história da vida. R$4, tu fica aí de pão duro. Amanhã é oferta de missões, Manel, amanhã nós vamos levantar oferta de missões. A vinha 32 países, né? Nós vamos levantar uma oferta de missões e o alvo é R$10. Quanto é?
Com 10 reais de cada um de nós, de todas as igrejas da Vinha, nós sustentamos os nossos missionários durante um ano inteiro. 4 reais mudou a vida do pastor Jefinho. Essa geração, querido, é a geração do Espírito Santo que muda a história das pessoas. Ah, mas não teve trabalho. É claro que teve trabalho, teve que varrer o chão. Não é assim, Deus faz um e você aparece lá como dono da empresa. Começa lá varrendo o chão, mas ele vai abrindo porta, vai dando uma coisa que o Jefinho de cá falou, que é Jefinho daqui, Jefinho de lá, ainda tem um outro Jefinho que não veio, né? O Pinheiro. A oportunidade é uma bênção. Mas a gente não quer ter oportunidade, porque às vezes dá trabalho. Você faz parte da geração. A geração metanoia não dá desculpa. Ela aproveita a oportunidade. Eu queria continuar no Velho Testamento para falar de juventude, como Deus fazia. Deus escolheu um jovem chamado Davi. Como é que é o nome dele? Davi. Olha o texto. Davi tinha uma mente metanoia. 1 Samuel 17, 32, conta a história de quando Davi vai encontrar com os seus irmãos, porque tinha uma batalha, e tinha um grande desafio, e esse desafio tinha nome, Golias. Qual era o nome do desafio? Gigante. O gospel, a linguagem gospel, gosta de dizer que quando você vai enfrentar um grande desafio, você está enfrentando um gigante que você precisa derrubar. E esse gigante hoje que nós enfrentamos necessariamente não é uma pessoa. Você não vai brigar com uma pessoa, até porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. São circunstâncias, e às vezes a circunstância se levanta contra a gente, e é tolice achar que problema, às vezes o velho, não eu, Jaque, que não falou nada, velha, às vezes o velho fica achando que só tem problema quem é velho, que jovem não tem problema. E se a gente for ver, talvez Manel tenha citado, o índice de depressão e de suicídio ele é maior nos mais velhos ou nos mais jovens? Nem precisa da ajuda do profissional, dos mais jovens, porque tem problema. Quanto mais cedo o diabo puder destruir, ele vai fazer isso. E Davi tinha que enfrentar um gigante. Davi tinha que enfrentar um gigante. O nome era Golias. Golias representa todos os adversários naturais que nós temos que enfrentar. E o que acontecia ali? Naturalmente, Golias, a Bíblia diz, 2,90 metros. 2,90 metros. Quase 3 metros. É quase um Tiago em cima do outro. Para você ter noção do tamanho. 2,90 metros era o tamanho dele. Quem é que naturalmente quer enfrentar um gigante desse? Ninguém. Quem é que quer comprar uma briga dessa? Ninguém. Quem é que quer encarar um problema desse tamanho? Ninguém. Ninguém. Aleluia! Davi disse a Saul, versículo 32, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Davi não tinha 20 anos, irmão. A idade de muitos de vocês. Eu ia mandar ficar em pé um garotão aí de 18, encara gigante. Não quer. Por quê? Porque naturalmente é impossível. Mas essa geração é a geração metanoia, é a geração do sobrenatural, é a geração que não tem medo de cara feia, é a geração que enfrenta o adversário, é a geração que enfrenta o inimigo, porque sabe perfeitamente quem é e quem está lutando a seu favor. Vamos comprar o texto. Saul disse para ele assim: você não vai conseguir lutar contra esse filisteu e vencer.
É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a sua juventude. Davi, porém, insistiu: eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado, tiro o cordeiro da sua boca, e se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula. Quem segura um leão pela mandíbula? A geração? Quem segura um urso pela mandíbula? A geração? Quem segura um leão e um urso não segura um gigante? O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que estão tentando segurar o gigante pela mandíbula. O gigante da tentação, o gigante da sexualidade, o gigante do convite, o gigante da droga, o gigante do comum, o gigante no normal. Esses são os gigantes. O gigante do abandono, o gigante do pai que está separado, o gigante do pai alcoólatra, o gigante da mãe que abandonou a família, o gigante de um dos pais que morreu. O gigante de uma dificuldade que é séria, que é complexa, mas o Espírito Santo está dizendo que Ele está colocando uma unção na sua mão, no seu poder, para que você segure esse gigante pela mandíbula, pegue o cajado de pastor e meta... até ele morrer. Ele vai cair na sua frente. Ele vai cair na sua frente. Ele vai cair na sua frente. E se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e fiz com o urso, e vou fazer a mesma coisa com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou quem? O Senhor dos Exércitos. A gente tem que saber quem nós somos. Eu aprendi isso desde cedo, porque pastor sofre muito com esse tipo de coisa, como ingratidão e outras coisas mais. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. Eu trabalho para Deus. A minha vocação é trabalhar para Deus. É ungir pessoas, é pastorear pessoas, é motivá-las, fazê-las cheias do Espírito Santo. E quando as pessoas se revoltam por alguma razão, eu sei muito bem quem luta as minhas guerras e quem faz de mim o vencedor. Eu não pelejo sozinho. Não perco batalhas, porque eu sei em quem eu tenho crido. E Davi disse para Saul: esse gigante incircunciso, ele vem contra mim, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Porque a afronta dele, sabe, muitas das afrontas que nós sofremos não são contra nós. Nós já sofremos, passamos o perrengue, a dificuldade, mas é uma afronta do inimigo contra a sua vida, porque ele quer matar, roubar e destruir. Mas Deus está dando para você uma unção de resistência, de resiliência, de superação, não na sua força, nem no seu poder, mas no poder do Espírito Santo, porque essa geração é a geração... No final Saul disse: então tá bem, vai lá, que o Senhor esteja com você. Eu não sei se Saul fez isso porque não tinha opção, ou porque ele foi convencido por aquele jovem Davi. Mas o fato é que nos versículos 45 a 47, 45 e 47, e o gigante sai para enfrentar Davi, e ele afronta Davi, e no versículo 45 Davi responde ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do... o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmão, quando o inimigo se levanta contra você, necessariamente não é um desafio pessoal, é um desafio a Deus. Se você está na função, se você está na condição de ministro, se você está na condição de crente, se você é desafiado, como por exemplo Jesus, tu é filho de Deus. Por que está fazendo isso? Você é filho de Deus? Por que está pensando isso? Você não é filho de Deus? Faz alguma coisa. Você não tem que fazer nada, porque existe alguém que vai fazer no seu lugar. O que você precisa crer é crer e falar. Está me lembrando de você, Neném, ontem. E Neném estava me contando um testemunho. Ele abriu a loja dele ali em frente ao Kia, ali na na rua Ouro Fino, né? 46. E estava ali abrindo a loja, e o dia chuvoso desse de inverno, aí um colega, companheiro de trabalho, de uma loja do lado, do outro, diz assim: hoje está frio, está ruim, a gente não vai fazer nada, o dia está péssimo, o dia não funciona, o dia está ruim, vai ser um dia de fracasso. E Neném me contando assim, cheio de fé, disse assim: não, está ruim não, está bom, hoje eu vou vender, quanto? R$600. Ninguém vendeu nada.
E no final do dia, um entrava e vendia 200, outro entrava e vendia 50, outro entrava 60, todo mundo parado. E no final vendeu quanto? Você não precisa lutar. Deus luta por você essa guerra. Entendeu? Ele luta por você essa guerra. Que guerrei as minhas guerras e me faz um... Não vou cantar, não. Não há Deus como tu. Você crê? Davi creu. E a gente leva flechada, a gente leva dardo, a gente leva lança do inimigo, armas inflamadas, e a gente fica tentando lutar com as nossas forças. Não precisa, na vida espiritual, é Ele quem guerreia as minhas guerras. Davi pegou 5 pedrinhas e uma funda, todo mundo conhece a história. Versículo 47, ele diz assim: e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, não com lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele vai entregar vocês nas nossas mãos. Tem algum crente aqui? Está na guerra, né? Mas você é capaz de ficar em pé, levantar a mão e dizer assim: todos aqui vão ficar sabendo, todos aqui vão ficar sabendo que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, não é na força do braço, porque a batalha é do Senhor. A tua batalha é do Senhor, é na força dEle, é no poder dEle, é na glória dEle. Diz amém comigo? Amém. Senta de novo, não acabou não. Essa eu recebi de madrugada. Essa madrugada eu dormi quase nada. E Deus mandou contar essa história. Eu vou ler a história para você, uma parte dela. Essa história diz respeito a um jovem chamado Daniel. É por isso que esse Daniel aqui tem esse nome. Por causa desse Daniel aqui que eu vou contar a história para vocês. Mas diferente de Jeremias e de Davi, Daniel era um profeta no cativeiro. Ele não podia falar o que ele queria, ele não podia ir aonde ele queria, porque ele estava debaixo de uma nação estrangeira. O seu povo havia sido subjugado. Na verdade, o último profeta foi Jeremias, e o primeiro profeta no cativeiro foi Daniel. Jeremias estava no fim e Daniel estava começando. Depois Ezequiel e os outros profetas que viveram naquela época. Fora do país, longe de casa, não passava de um escravo na corte do rei Nabucodonosor. Mas ele e seus companheiros, Azarias, Misael e Ananias, eram jovens metanoia. Eram jovens o quê? A ideia do rei era selecionar jovens capacitados de boas famílias para servirem ao rei da Babilônia. Eles seriam ensinados em toda a cultura, língua e costumes babilônicos, mas deveriam ser alimentados também pelas iguarias do rei. Daniel, porém, resolveu não se contaminar. Qual foi o versículo que eu li lá no começo? Nem só do pão. Então, aqueles jovens, eles precisavam ser alimentados com o melhor que tinha na Babilônia, porque eles eram especiais e eles iam servir como escravos diretamente na presença do rei. Mas Daniel, ele tomou uma decisão de não se contaminar com isso. O versículo 8 do capítulo 1 diz assim: Daniel, porém, decidiu. Quem decidiu? O Espírito Santo falou com Daniel? O Espírito Santo falou com Daniel? O Espírito Santo falou com Daniel? Não. O texto está dizendo que Daniel, o que ele fez? Ele decidiu, porque ele tinha convicção. Ele já era da geração metanoia. Deus não disse para ele assim: você não vai comer. Está escrito isso ali? Não. Quem decidiu? Quem decidiu? Quem é que decide? Quem é que decide? Pergunta para quem está do seu lado: quem decide? Diz aí. Quem decide? Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Ele não queria comida natural daquele reino. Ele queria desfrutar ainda da sua consciência, daquilo que ele sabia, daquilo que ele cria. E ele não cria em nada daquilo. O oficial do rei ficou com medo de fazer aquilo, porque se ele não ficasse bonito,
e forte. O rei mandava cortar a cabeça do mordomo e do oficial. Mas quando você toma uma decisão, toma o quê? Uma decisão de Deus, irmão. Uma decisão de uma mente transformada. Deus vai trabalhar com você. Quem decidiu? Daniel. E Deus deixou ele na pista? Não. 17 de Daniel 1. E Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel, quem é que tomou a decisão? E o que Daniel fez com os outros 3? Influenciou. E eles abraçaram a causa, pois a Bíblia diz que por causa dessa decisão, eles ficaram mais bonitos, mais fortes e mais capazes. E aí o versículo 17 diz assim: Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum. O que é uma coisa comum? Mas aquilo que Deus tem para você não é comum, é incomum. Incomum. Nós somos a geração do incomum. E eu me coloco nessa geração porque eu não vou morrer, Jesus vai voltar. E eu vou ser arrebatado para os céus. Quem vai comigo? Aptidão incomum. Só isso aqui dá uma mensagem. Para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria. E a Daniel, que foi aquele que tomou a decisão primeiro, concedeu capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Quantos querem a unção de Daniel? Você sabe que Daniel, em determinado momento, foi parar onde? Na cova dos leões. Você sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, nos nomes hebraicos, um dia foram parar onde? Na fornalha de fogo. Mas a geração metanoia enfrenta os gigantes, porque sabe que Deus é com eles. Sabe, é fantástico isso. Uma unção incomum. E sabe o que é mais fantástico? Isso aqui são dons espirituais. Jefinho, já parou para perceber que isso aqui é dom espiritual? Visão, conhecimento, palavra de sabedoria, de revelação. É tudo dom espiritual. Que você vai ler Coríntios lá, aquela igreja que era complicada. E Deus ainda diz assim, o Espírito Santo através de Paulo diz assim, para vocês, procurai com zelo os melhores. Só Daniel e esses outros 3 amigos dele tinham. Hoje todos nós temos livre acesso, visão, interpretação, línguas, unção do Espírito, sabedoria, palavra de conhecimento, de revelação, serviço, ajuda, tudo aquilo que eles tinham. Cai não, irmão, levou um susto ali que quase foi para o chão. Tudo aquilo que eles tinham, hoje está disponível para você. O que você precisa fazer? Pegar, decida, escolha, queira. É a unção do Espírito Santo que está disponível hoje para aquele que crê. Diga: eu quero. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. A entrevista final era com o rei. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim os 4 passaram a servir diretamente diante do rei. Diga: geração, metanoia. Eu quero encerrar. Alguém vai dizer graças a Deus aí? E vou querer encerrar com uma história. Diga: Eutico. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Tudo isso é figura, irmão. Deixa eu explicar, eu já expliquei, mas assim, talvez tenha visitantes. Tudo isso é figura. Tudo que tem no Novo Testamento são figuras, porque nós podemos desfrutar e viver as mesmas experiências. Menos o leão lá. Né? Leão não precisa jogar na cova dos leões. Mas as outras experiências você pode viver. Muitos aqui já vivem, você vai viver também. Deus chamou Jeremias, Deus está chamando você também, acredita em mim. Tem algum lugar desse mundo de meu Deus para a gente mandar um missionário? Tem, né? Paraguai? Dudu não quer ir para o Paraguai. Viu por quê, né?
Deus está chamando você também. Ah, mas isso é só para... Não, é para você. O Espírito Santo está falando com você. Ah, glória a Deus. Paulo foi pregar numa cidade chamada Troade. E como ele ia viajar no dia seguinte, ele foi lá para a ceia. Mas como ele ia viajar no dia seguinte, o discurso, a pregação dele foi um pouquinho demorada. Nada comparado com a minha, mas foi demorada. O discurso de Paulo, diz o versículo 9, se estendeu por horas. Por quê? Ninguém reclama com Paulo. Acho que tem gente que quando chegar no céu vai dizer: Paulo, você não tinha relógio, não? Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, como é que é o nome do jovem? Que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Paulo pregando e ele cochilando, Paulo pregando e ele cochilando. Você já rolou na cama tentando dormir e não conseguiu? Já, né? Mas em algum momento já viu, já tentou, já experimentou, está sentado fazendo alguma coisa, estudando, trabalhando, dirigindo. Dirigindo é terrível. Isso já aconteceu comigo. Eu estou dirigindo meu carro e se você botar um palito de dente, de fósforo, não segura, e daqui a pouco você não quer, mas você acaba. Quando eu acordei, eu já estava na contramão. Pista de mão dupla, eu já estava na contramão. Aí acordei, Deus é bom, eu não via nenhum carro, porque você não estaria aqui para contar essa história. Aí eu voltei para o lado, sabe? Às vezes o sono, ele é tão incontrolável, que não há o que fazer, não dá para lutar contra ele. Eu não quero botar aqui peso nas costas daquele rapaz. Ele dormiu. Para o azar dele, ali é o segundo andar. Não dorme não, tá, irmão? Mas ele estava lá no terceiro. Cochilou, caiu e morreu. Por fim adormeceu profundamente. Começa aquele cochilo, daqui a pouco dorme, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. E disse: não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão, comeram juntos, e Paulo continuou a lhes falar até amanhecer. E depois foi embora. Calma, diz para quem está do seu lado: calma. Não vou até o amanhecer. Mas Paulo foi. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo, e todos sentiram um grande alívio. Isso é uma coisa dessa geração, que o Espírito Santo falou comigo. Eu vou seguir aqui só nos pontos importantes para nós hoje. A palavra de Paulo deixou Eutico dormente, sonolento, e ele caiu do terceiro andar, você já entendeu isso. Existem hoje muitos Eúticos aqui, sonolentos e mortos, nessa noite, eu estou falando aqui nessa noite, mas o Espírito Santo hoje vai restaurar cada um de vocês em nome de Jesus. Assim como Paulo abraçou Eutico e disse: ele está vivo, assim o Espírito Santo vai abraçar você hoje e vai dizer: volte a viver. Porque às vezes o sono, o desgaste, a vida, ele é tão grande que você não consegue ouvir, não consegue perceber. Está no meio de uma guerra, de uma luta, de uma circunstância, de uma situação, em casa, na família, pessoal, provocado. Uma vida natural que tenta corromper desejos, convites, o desejo de ser aceito. Tem gente que cede a tantas coisas simplesmente pela vontade de ser aceito no meio dos outros. E aí você pode deixar o Espírito Santo falar com você. Você não quer, você não gosta, mas acaba permitindo. Por quê? Porque é normal. Nós somos a geração, nós não vivemos debaixo do normal. Nós somos anormais. Nós não vivemos no comum, nós temos uma unção do, diga, incomum. Isso, nós não vivemos no natural, somos sobrenaturais, não somos medíocres, sabe? Você não tem que se amoldar ao padrão do mundo. Eutico cochilou e dormiu e morreu, mas Deus está aqui dizendo que Ele veio para poder ressuscitar você. Acordar você desse sono, acordar você dessa preguiça, acordar você dessa morte, desse desafio que você não consegue vencer, disso que você está achando que não é capaz, que não tem como vencer, que não vai sair dessa cilada, que está amarrado com o Beltrano, com o fulano, que é amarrado com tráfico de drogas e não consegue sair. Deus tem uma porta aberta para você. No vale do desespero, no vale de Jacó,
Deus abre a porta da esperança. Essa porta vai se abrir para você hoje. Essa é a geração de Eutico. Sabe o que significa Eutico? A palavra Eutico é afortunado, próspero. Essa é uma juventude afortunada, mas que está dormindo. Essa é uma juventude próspera, mas que está dormindo, está cochilando, está dormente. A palavra de Paulo está trazendo ninando, mas a palavra daqui, ela não pode ninar você nessa noite, ela tem que acordar você. O Espírito Santo tem que despertar você desse sono. Você não vai cair, vai morrer, mas se você está dormindo hoje, diga hoje, você vai ser acordado para a glória do Senhor Jesus. Você é geração de Eutico, você é geração metanoia. Quantos querem ser acordados pelo Espírito Santo? Fica de pé agora em nome de Jesus. Você diz: eu sou afortunado, pois a bênção de Deus está sobre a sua vida, está sobre você. Sabe, as crises, os gigantes, a sua juventude, as dificuldades da vida não vão lhe impedir de conquistar, de prosperar, porque assim como disse Davi, seus inimigos podem se levantar, podem desafiar a lógica, podem dizer: você vem contra mim com argumentos, desafio a minha crença, eu sou filho de Deus e você não quer acreditar. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Tenha na sua boca a palavra da vitória, a palavra da fé, e nessa noite o Espírito Santo vai levantar você. O Espírito Santo está te levantando para uma nova vida, para uma nova experiência, para uma nova aliança com Ele. Não vai ser amanhã, é hoje. Quando é? Não é hoje também não, até logo mais, é agora. Quando é? Agora. Glória a Deus, é agora. Essa é a hora da mudança. Como a gente vem de um reencontro de sedentos, eu quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e poder. Tem gente aqui hoje, pastor, que vai ser batizado no Espírito Santo e vai começar a falar em novas línguas, vai ser cheios. Tem outros que aqui estão adormecidos como Eutico, mas vão ser despertados para a glória de Deus, para a glória de Deus. É para você. A tua luta está grande, irmão, mas Deus está te dando vitória hoje. Sabe, essa vitória nós recebemos no Espírito, e ela vai se manifestar na carne em nome de Jesus. Glória a Deus.